Júlia, você acha que a prática de lutas marciais como o MMA pode incitar a violência? Olha, Ana, eu já ouvi bastante gente falando que sim, mas eu devo dizer que eu não tenho uma opinião formada a respeito. O repórter Gustavo Queiroz conversou com especialistas da área para saber se realmente isso pode acontecer. UFC fans here in Curitiba, Brazil. We'd like to welcome you to the official weigh-ins for UFC 198. Verdun versus Miocic. Tomorrow night. Após a cidade de Curitiba sediar o Ultimate Fight Championship, UFC, evento mundial de MMA, o meio acadêmico, as redes sociais e mesmo a mídia local promoveram um conflito de opiniões entre aqueles que entendem o MMA como um esporte de luta, assim como qualquer outro, e aqueles que concebem a prática como um estímulo à violência. É o que percebe o professor doutor do Departamento de Educação Física da UFPR, André Capraro. Uma discussão, o meio acadêmico se debruçou sobre o MMA como uma ideia de descivilização, um retrocesso. Só que daí, pensando assim a produção desse material, os textos, nós observamos que quem escrevia, que não são pessoas que acompanharam, via de regra, com afinco o próprio MMA. O professor coordena o grupo de estudos de esportes de combate, lutas e artes marciais dentro da universidade. O grupo é formado por alunos que estudam as artes marciais sob viés sociológico e histórico. Segundo André, o que os alunos perceberam nos estudos é que a prática do MMA é menos violenta do que se prega, já que é um esporte bastante regrado. Os exemplos, quando se citava o MMA como algo hiperviolento nos combates em si, eram sempre referentes a algumas lutas que eram exceções. E exceção tem caso, você pegar o futebol, não raro, você vai ter lá o choque e algum atleta vai a óbito ou tem alguma lesão mais séria. Pegando estatísticas, comprova que algumas modalidades que a princípio não tem absolutamente nada de violência, elas são violentas na prática em si. O preparador físico Matheus Toreschini, que já lutou mais de 5 tipos de artes marciais, inclusive o MMA, concorda. Você acaba não ficando mais violento, exatamente o contrário. Pelo menos foi isso comigo. Eu aprendi a ser muito mais calmo, a me controlar muito mais. Sem contar que é benéfico para o corpo. Lógico, acontecem lesões, como em todo esporte acontecem lesões. Mas é um índice pequeno. Eu me lesionei muito mais jogando futebol, jogando basquete, do que eu me lesionei nas lutas. Segundo ele, os esportes de luta não ensinam a bater por bater, mas para se preservar. Tanto que o ensino das técnicas de chutes e socos visam somente o esporte e as competições. Não é aquele negócio tipo, a gente está aqui, vamos se quebrar, eu vou te arrebentar, você tenta me arrebentar e vamos. Não, era com calma, era tudo controlado. Então isso é muito benéfico no dia a dia. Você acaba ficando uma pessoa mais calma. Todas as pessoas que eu conheci da área das lutas eram muito mais calmas que muitas pessoas que não tinham nada a ver. Então não é violência, é menos violência. Você aprende a potencialidade da violência para você não ser violento. Segundo ele, até a possibilidade que tinha de lutar com pessoas mais ou menos experientes era também importante para aprender a cuidar do próprio corpo e o corpo do outro. Realidade também lembrada pelo professor André. E os dois concordam que, apesar de aparentar violência, as lutas ensinam o lutador a ser uma pessoa calma, saudável e controlada, justamente o contrário da fama que tem. Gustavo Queiroz para a Rádio Comunicação.